Temos um verdadeiro inimigo, Satanás, que é mentiroso e enganador. Em João, no capítulo 8, Jesus diz a alguns judeus: você pertence ao seu pai, o diabo, e sua vontade é realizar os desejos de seu pai. Ele foi um assassino desde o início e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala de seu próprio caráter, pois ele é um mentiroso e o pai da mentira. Satanás enganou milhões de acreditar em Jesus Cristo, mas mesmo para nós que cremos em Jesus, o diabo não quer nada mais do que acreditarmos em suas mentiras para nos prejudicar e minar a nossa fé. E se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa seu like também para nos ajudar a fortalecer o nosso canal aqui no YouTube. Sete mentiras que Satanás quer que acreditemos e como superá-las. A mentira de número 1 é que Deus não ama você. Satanás quer que você acredite nisso. Às vezes é difícil acreditar que Deus nos ama, mas Deus nos disse em sua palavra que Ele nos ama. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, veja que está escrito: mas Deus mostra seu amor por nós, porque enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos, no capítulo 8, também no verso 38 e 39, ele nos diz assim: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os pobres, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação serão capazes de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem sempre sentimos o amor de Deus por nós, especialmente quando estamos passando por momentos difíceis. Mas os nossos sentimentos, embora sentimentos verdadeiros, nem sempre são a verdade. E Deus demonstrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Não acredite na mentira de Satanás de que Deus não ama você. Nada pode separar de seu amor. Nossas falhas, nossa falta de amor por Ele, até mesmo nossa descrença, Deus te ama. A mentira de número 2 é que Deus não será fiel a você. Ele não vai cumprir as suas promessas. Essa é uma mentira muito grande também, que Satanás tenta colocar nas nossas mentes. Satanás nos diz que Deus não atenderá às nossas necessidades, Deus não trabalhará em nossas vidas, Deus não salvará os nossos filhos, mas Deus promete em sua palavra, ali em Deuteronômio, no capítulo 7, no verso de número 9, saiba que o Senhor, vosso Deus, é Deus, o Deus fiel que mantém a aliança e o amor inabalável com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos por 1000 gerações. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 8 e 9, está escrito que irá sustentá-lo até o fim, sem culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus é fiel, pelo qual você foi chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 13, ele diz assim: nenhuma tentação se apoderou de você que não fosse comum ao homem. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além da sua capacidade. Mas com a tentação, ele também providenciará um meio de fuga para que você seja capaz de suportá-la. Então Deus manterá cada uma de suas promessas para nós. Ele não se esquecerá de guardá-lo. Ele não vai mudar de ideia. Ele é fiel. Mentira de número 3, Deus não vai responder a sua oração. Satanás apontará a situação em que parece que Deus não respondeu às orações. Ele não lembra de pessoas por quem oramos e que morreram. Ele aponta as pessoas pelas quais oramos para serem salvas, que ainda não responderam ao Evangelho. Deus não responde às suas orações, é o que Satanás quer colocar na nossa mente. Não se preocupe em orar por isso. No entanto, Deus, ele nos diz assim, em Tiago, no capítulo 6, verso 16 ao 18, está escrito: a oração de uma pessoa justa tem grande poder enquanto funciona. Elias era um homem com uma natureza como a nossa e orou fervorosamente para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então ele orou novamente e o céu deu chuva e a terra deu seus frutos. Em Hebreus capítulo 11, no verso 6, está escrito: e sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa quem o busca. Em Mateus, no capítulo 7, do verso 7 até o 11, está escrito: peça e ser-lhe-á dado, procura e acharás, bata e ele será aberto para você. Para quem pede, recebe, e quem busca, encontra, e para quem bate, será aberto. O qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está no céu, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então a mentira de número 4, Satanás quer que você acredite que nada acontecerá com você se você pecar. Olha, em Gênesis, no capítulo 3, do verso 2 ao 5, nós vamos encontrar uma passagem que está escrito assim: e a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocareis para que não morra. Mas a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, pois Deus sabe que quando você comer dele, seus olhos abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Satanás nos dirá que podemos cometer pecado sem consequência. Ele nos dirá que podemos cometer pecado sexual ou nutrir falta de perdão. Ele vai mentir para nós e nos dizer que fazer algo apenas uma vez não vai doer em nada. Ele vai nos dizer que ninguém vai descobrir. No entanto, Deus nos avisa repetidamente, ali em Romanos, no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Provérbios, capítulo 11, no verso 29, quem é constante na justiça viverá, mas aquele que segue o mal morrerá. Em Tiago, capítulo 1, no verso 14 ao 15, mas cada pessoa é tentada quando é seduzida, e seduzida por seu próprio desejo. Então, o desejo, quando
concebido dá origem ao pecado. E o pecado, quando totalmente desenvolvido, produz o quê? Produz a morte. Então, cada um de nós pecou e merece morte, tanto física quanto eterna. Mas Deus é tão misericordioso. Quando cremos em Jesus, Ele nos livra da morte espiritual e nos dá a vida eterna. Mesmo assim, não queremos acreditar na mentira de Satanás de que podemos pecar e não sofrer consequência. Muito cuidado em pecar e depois não pensar que não vai haver consequência, que Jesus perdoou, acabou. Então, quando os crentes pecam voluntariamente, eles frequentemente vão sofrer consequências horríveis. Os casamentos sofrem, as famílias sofrem, as igrejas sofrem, os indivíduos sofrem. A mentira de número 5 é: o pecado irá satisfazê-lo. Olha, o pecado não seria tentador se não nos prometesse prazer ou satisfação. Depois que Satanás mentiu para ela, Eva olhou para o fruto da árvore e parecia promissor. Ali em Gênesis, no capítulo 3, verso 6, está escrito: então, quando a mulher viu que a árvore era boa para comida e que era um deleite aos olhos, e que a árvore era desejável para dar sabedoria, ela pegou de seus frutos e comeu. E também deu alguns para seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então o pecado pode nos satisfazer, é claro, vai ser muito bom, vai ser gostoso, mas isso é temporariamente. Mas no final nos deixa insatisfeitos e infelizes. Devemos lembrar que o único que pode nos satisfazer é quem? É Deus. Olha o que está escrito em Salmos 16, do verso 5 ao 6. O Senhor é a minha porção escolhida e o meu cálice. Você segura o meu lote. As linhas caíram para mim em lugares agradáveis. Na verdade, tenho uma bela herança. Em Salmos 107, no verso 9, pois ele satisfaz a alma ansiosa e a alma faminta ele enche. Então vamos ver aqui em Salmo 103, no verso 5, que satisfaz com o bem para que a tua juventude se renove como a da águia. Então só Jesus pode nos satisfazer, irmão. Você que está vendo esse vídeo, só Jesus pode te satisfazer. Deus nos enche de alegria, de paz e contentamento. O pecado nunca pode satisfazer. Não acredite na mentira de Satanás, de que o pecado nos satisfará. Então a mentira de número 6, seus pecados destruirão seu relacionamento com Deus. Deus chama Satanás de acusador dos irmãos. Olha o que está escrito em Apocalipse 12, no verso 10. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: agora a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de Cristo chegaram, porque o acusador de nossos irmãos foi derrubado, que os acusa dia e noite diante o nosso Deus. Satanás nos acusa dia e noite. Ele nos lembra de nossos pecados e falhas. Ele quer que esqueçamos a incrível verdade de que Jesus pagou por cada um de nossos pecados. Então em Romanos, no capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos no capítulo 8, no verso 34, quem deve condenar? Cristo Jesus é aquele que morreu, mais do que isso, que ressuscitou, que está à destra de Deus, que de fato está intercedendo por nós. Em Romanos capítulo 5, no verso 10, pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais, havendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha só, irmãos, olha só, você que está vendo esse vídeo, Satanás vive para nos acusar.
Se ele não pode impedir que Jesus nos salve, ele tentará nos impedir de desfrutar o que Cristo fez por nós. Ele é como o promotor em um tribunal, que continuamente traz os nossos pecados ao juiz. Mas toda vez que ele nos acusa, nosso grande advogado de defesa, Jesus Cristo, diz: objeção, meritíssimo, eu paguei por aquele pecado na cruz. Ao que o grande juiz bate com um martelo e diz: objeção mantida, o réu não é culpado. Número 7, você nunca mudará. Satanás vai mentir para nós que nós não podemos vencer os nossos pecados, que nós não conseguimos mudar, que nunca vamos mudar de forma alguma, que não temos esperança, mas a palavra de Deus nos diz que podemos mudar e vamos mudar. Em Romanos capítulo 6, verso 17 e 8, mas a graça de Deus, que vocês que antes eram escravos do pecado, tornaram-se obedientes de coração ao perdão de ensino ao qual foram confiados, e tendo sido libertos do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Em Romanos no capítulo 8, verso 2, pois a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado, da morte em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6, e estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês, a completará no dia de Jesus Cristo. Quando confiamos em Jesus Cristo, Ele nos faz novas criações. Não somos mais escravos do pecado, mas escravos da justiça. Ele começa uma boa obra em nós, a boa obra de nos transformar à sua imagem. Ele não deixará de completar esta obra. Não devemos acreditar nas mentiras de Satanás sobre quem somos em Cristo. Agora, como que nós fazemos para combater todas essas mentiras? Primeiro, leia a palavra de Deus. Ore e tenha comunhão com o Senhor. Efésios capítulo 6, versos 16 e 18. Em todas as circunstâncias, pegue o escudo da fé, com o qual você pode extinguir todos os dardos inflamados do maligno, e tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Então, amados irmãos, combata as mentiras de Satanás com a palavra de Deus, o escudo da fé do Espírito. Quando Satanás tentou Jesus, ele rebateu com o quê? Com a palavra de Deus, que está escrito em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, no verso 8. Seja sóbrio, fique atento, seu adversário, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Tema ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 3, verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Em Jó, capítulo 28, verso 8, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor, que é sabedoria, e afastar-te do mal é entendimento. Fuja das tentações. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são fora do corpo, mas a pessoa sexualmente imoral peca contra o próprio corpo. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 5, mate, portanto, o que há de terreno em você: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maligno e cobiça, que é idolatria. Satanás mente para nós sobre Deus, sobre o pecado, sobre nós mesmos. Vamos combater essas mentiras com o quê? Com a palavra de Deus e o seu Espírito. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Deixa o seu like para ajudar a fortalecer aqui nosso canal.
Esse vídeo que eu gravei aqui, ele me deu um certo trabalho para poder elaborar, então eu conto muito com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, e é uma forma de ajudar as pessoas espiritualmente com a palavra de Deus. E assim, eu vou deixar para você no primeiro link da descrição, para você conhecer uma apostila de hebraico, bíblico e cultura judaica. Se você gosta de fazer estudos bíblicos, essa apostila você consegue aprender as letras em hebraico, as palavras, você consegue traduzir diretamente do original e fazer excelentes, grandes, profundos estudos bíblicos da palavra de Deus. Você gosta da Bíblia? Então essa apostila, ela não pode faltar nos seus estudos bíblicos. Clica aqui, faz o download e que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.